Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses três jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram dois dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que André Silva, depois de todo um semestre se recuperando de uma lesão no joelho de forma conservadora, pode passar por cirurgia? Pois bem, essa especulação surgiu nas redes sociais, fiz questão de checar com o departamento de futebol do São Paulo. Tricolor assegura que não há nenhuma indicação até agora sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Só para lembrar o caso, em agosto o André Silva se machuca, ele tem uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Essa lesão acontece em agosto de 2025. Na oportunidade, o São Paulo passou 2 alternativas para o André Silva. Faz a cirurgia ou tenta um tratamento conservador, sem a necessidade de uma intervenção. Por opção do André Silva, a escolha foi de não fazer a cirurgia. E o tricolor garante que o André Silva está bem, mas o teste vai ser feito a partir de 2 de janeiro. Com a reapresentação do elenco, todos os atletas passarão por uma revisão médica na nova estrutura do Departamento Médico do São Paulo. O tricolor fez uma grande limpa. E médicos, fisiologistas, fisioterapeutas e todos os atletas serão reavaliados. Se o André apresentar qualquer dificuldade, pode-se discutir uma outra alternativa, mas o tricolor tem hoje a informação de que o André Silva está bem e apto para voltar a trabalhar com bola, treinando com os companheiros a partir de janeiro. São Paulo tinha 3 centroavantes com problemas no joelho: o André Silva, o Caleri e o Rian Francisco. A expectativa é de que os 3 estejam aptos para a disputa do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica
a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas, tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição. Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora, importante que se diga, Márcio Carlomagno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo. E o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas de atletas do seu elenco para 2026, garantindo uma economia gigante. Já te trago esse número antes, só contextualizar quem deixou o tricolor. As 2 últimas baixas, Mailton emprestado ao Fortaleza até dezembro de 26, mesmo período em que Matheus Belém, zagueiro, ficará no Camboriú. Antes deles, já haviam sido negociados, ou haviam deixado o clube. Oscar, que se aposentou, Rigoni, Dineno e Leandro, que não tiveram seus contratos renovados, Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude, e Luiz Gustavo, que por opção do São Paulo, também ficou livre. Com todas essas baixas, por opção do São Paulo, o tricolor estima uma economia superior a 5 milhões de reais por mês. E esse dinheiro será investido na contratação de atletas. Já contei para vocês que o São Paulo não pode pagar pelos direitos econômicos, mas vai se utilizar de salários um pouco mais altos para reforçar seu elenco, de olho na próxima temporada. Até aqui o único reforço confirmado do São Paulo, Danielzinho, que chega livre no mercado depois de deixar o Mirassol. O tricolor também pretende anunciar nos próximos dias a chegada de Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax e esteve emprestado em 2025 ao Fortaleza. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado. E ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbis, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Corrêa, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. Agora te falar sobre o São Paulo, que fechou nas últimas horas seu segundo reforço para 2026. Depois de Danielzinho contratado do Mirassol, São Paulo se acertou com Carlos Coronel, goleiro brasileiro de 28 anos de idade, nascido no Mato Grosso do Sul, mas que se naturalizou nos últimos anos como paraguaio. Ele inclusive defende a seleção do Paraguai e pode disputar a próxima Copa do Mundo. Jogador que era titular absoluto do New York Red Bulls. O contrato dele com o time americano se encerrava agora em 31 de dezembro. Ele tinha um acordo fechado com o Orlando City, mas depois de ser sugerido ao São Paulo e agradado, São Paulo entrou na parada e o Carlos Coronel abriu mão do acordo com o Orlando City, onde seria titular, para jogar no São Paulo, mesmo correndo enorme risco de, num primeiro momento, ser reserva. O titular, todo mundo sabe, é o Rafael, jogador mais veterano, que tem pelo menos mais 1 ou 2 anos.
Carlos Coronel está indo para o São Paulo apostando a médio e longo prazo na oportunidade de se tornar titular de um dos principais times do país. Só para completar, registrar também que o São Paulo tinha negociações avançadas para vender o Eric para o Curitiba, está vendendo o atleta para o Vitória. O time baiano, que contava com o Eric ao longo da temporada, quase perdeu o jogador. Curitiba ofereceu 6 milhões e meio de reais por uma oferta do Vitória de 5 milhões. Para não perder o jogador, o Vitória subiu essa proposta para 7 milhões de reais e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tricolor que ainda busca, em caráter de emergência, um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Não dá para descartar também a negociação com Marlon Freitas do Botafogo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.